Hoje eu tô recebendo essa maravilhosa minha amiga querida Ellen, que é da Romanel, mas também que tem um projeto próprio que vai contar tudo pra nós, mulheres empreendedoras maravilhosas. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Paula. Obrigada a todos vocês. É muito bacana estar aqui, porque, como eu já falei, eu adoro podcast, eu assisto muito. São conteúdos riquíssimos e que agregam bastante. Então, estar aqui com você de frente é um privilégio para mim. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Minha querida, vamos então começar o nosso Vamos bate-papo, lá. né? Vamos lá. Vamos falar sobre tudo. Isso, vamos entregar, hein, gente? Vamos. Ó, mulheres empreendedoras. Quem é essa mulher maravilhosa que tá aqui comigo? Conta, Ellen, quem é você? Vamos lá. Primeiro, meu nome é Ellen Fernanda, né? Sou casada, mãe, filha de Deus, uma pessoa super dinâmica, muito otimista, sou empreendedora, sou mentora, professora por formação. E a história começou há bastante tempo atrás, né? Não foi do nada. Como a gente começa a empreender, as pessoas, começa a empreender do nada? Não, nunca é do nada. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, sempre tem uma história. E tudo começou lá atrás. Na verdade, eu comecei como CLT. Porque eu costumo falar que a melhor forma da gente empreender, e empreender da maneira correta, e saber se a gente está certa ou não, é a gente empreender no CNPJ dos outros. Quando eu fui funcionária, por exemplo. Então, teve toda aquela dinâmica em relação ao horário, em relação ao serviço, ao trabalho no modo geral, o que fazer, como conquistar cliente, como captar cliente. Mas quando eu comecei mesmo com vendas, lá em 2003, eu já tinha isso na alma. Eu acho assim, a gente já nasce para venda. A gente consegue, vai adaptando, vai modificando. Esse foi um curso que eu nunca fiz na minha vida. E as vendas estão em mim, assim como o Claudinho para o Bochecha, o Romeu para a Julieta. Eu costumo dizer porque eu adoro. Então, eu comecei com uma loja de calçados, trabalhava na loja de calçados, batia as minhas metas, porque eu era comissionada, então tinha todo aquele, nossa, eu preciso, então depende de mim. Legal. Essa questão é muito importante também, que eu falo, que a gente sempre quer culpabilizar as pessoas por algo que não dá certo. Nossa. A gente quer um culpado. Né? Muito. Tem muita gente que tá aí no banquinho da vítima, né? Exatamente. E quem quer empreender, sinto muito, tem que sair desse banco aí, vamos tem lá, que inverter os papéis. Exato. Porque nós somos os culpados, nós somos os responsáveis pela nossa história, pela nossa trajetória, pelo que dá certo ou não. Sim. E quando eu comecei lá atrás, vendendo calçados, eu sabia todos os números de todos os calçados, de todas as lojas vizinhas. Eu sabia o que elas gostavam, eu sabia os lugares que elas frequentavam, eu sabia qual era o gosto que elas tinham, o estilo. Então, sempre quando chegava alguma novidade, eu já sabia, já direcionava e dava certo. Então, eu já entendi ali que eu estava no caminho certo, que vender era tudo. E eu gostava de vender, eu fazia o que eu gostava. Eu fazia, não era por obrigação, era por vontade, era por desejo mesmo. E eu empreendia da melhor forma que eu poderia empreender lá na loja que eu trabalhava. E curioso também, né? Porque assim, eu tenho uma fé, graças a Deus, assim, gigantesca. E tudo eu coloco, não, vai dar tudo certo. Eu coloco na mão de Deus, eu peço direcionamento. E quando eu decidi, optei não por sair da loja, porque eu fazia pedagogia. Eu me formei, eu comecei a pedagogia em 2003. Magistério. Aí depois fui pra pedagogia e falei, não, quero dar aula, minha mãe professora, irmã professora, família inteira professora, não, quero dar aula. Conversei com a dona da loja, falei, é o seguinte, eu preciso sair, que eu quero dar aula. Tô certa disso, e a gente conversou bastante, fez acordo, e decidi que eu queria sair, que eu ia dar aula. Só que eu estava para dar um outro passo, né? Incerto, não sabia o que eu queria. Eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiz uma novena de Santa Terezinha das Rosas. Por isso que Santa Terezinha das Rosas é minha santinha, minha protetora, minha amiga que sempre está comigo. Todo mundo sempre vê ela nas minhas redes sociais. E eu fiz uma novena que durante aqueles 9 dias eu ia rezar intensamente. E se eu ganhasse uma rosa, aquilo que eu estava pedindo do meu coração ia ser concretizado. E eu pedia muito para que eu fosse direcionada. Que se eu realmente tivesse que sair da loja, ia ser para algo melhor. Porque era um passo muito importante ali, né? Era uma decisão. É uma decisão, uma virada de chave, né? Você sai do CLT, de uma situação que você já está acostumada. Que você falou, já sei os números, o estilo. Você já tinha um mapeamento do seu público ali. Você conhecia o seu público. E aí, de repente, vai para um público totalmente diferente. Eu tava certa do que eu queria, né?
Que legal. Aí, de repente, nada a ver com o que eu fazia naquele momento. Sim. Eu ia vender ali o meu conhecimento, né? É. Como professora, mas não ia vender mais sapatos ou qualquer outro produto. E quando foi no 7º dia, eu ganhei uma rosa. E assim, meu chão se abriu. Eu falei, meu Deus, olha o poder de Santa A gente Terezinha. quer, mas na hora que vem o negócio, meu Deus, e agora? Eu O que eu fiquei faço assim, com eu isso? falei, meu Deus. E aí, naquela mesma semana, um despachante me ligou para poder trabalhar. Nada a ver, despachante com escola, pedagogia, sapato. Aí eu falei, não, mas caramba, então peraí, eu não vou trabalhar de sábado. Eu já tinha conversado com a dona da loja, não ia deixar ela na mão. Eu poderia estudar, né, me dedicar no sábado. Ia ter um outro ritmo, um outro horário. Eu falei, quer saber, eu vou topar o desafio. Fui pro despachante. Nada a ver com o que eu fazia. Aí eu falei, vou fazer documento de carro. Falei, tá tudo certo, uma outra coisa, uma outra área. Aí tava lá, vendedora de sapato, com despachante e com professora. E fui. Mas lá no despachante, eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava na loja de calçados. Então, isso que me balançou bastante. Impulsionou a grana. Muito, porque eu contei com isso também, entendeu? A carga horária ia ser menor. Então, eu falei, caramba, é isso. Peguei e fui. 2 meses que eu estava lá, um despachante muito grande de Jundiaí me chama para trabalhar, porque através do motoboy que levava os documentos, né, ele falou que lá precisava, levou um currículo meu e me ligaram, falou, o dobro do que eu estava ganhando no despachante atual. Você já era um talento que as pessoas já estavam visando, quero essa pessoa para mim. Exato. Aí eu falava assim, é a áurea boa. Eu falei assim, tá comigo. Eu falei assim, é Deus agindo. Aí eu peguei e fui para outro despachante. E eu fui no outro despachante justamente para poder conhecer mais pessoas, porque aí é onde entra a minha história de empreendedora. Fiquei por 2 anos nesse despachante. Aprendi muita coisa, conheci pessoas novas. Então, a gente vai aumentando ali o nosso leque, né? Network na veia. Muito. Porque eu nem imaginava o que seria isso. Eu nem sabia o que era documento de veículo, CRV. Eu não sabia nada dessas coisas. E eu aprendi na marra a saber. Me destaquei dentro da empresa. Por quê? Porque eu entregava o meu melhor. Eu sempre entreguei o meu melhor. Naquelas condições que eu tinha, naquele momento eu entregava o que eu tinha de melhor. Buscava conhecer, tinha horário, eu era sempre muito correta com os horários, muito correta com documentação. Documento de carro, são números, e a gente precisa... É nossa atenção, e eu dei o meu melhor. Sim. Aí a minha gerente, que era muito boa, a gerente financeiro engravidou e foi sair de licença prêmio. E nesse meio tempo aí que tem toda uma história por trás disso. Então a gente fica até amanhã aqui contando. Então vamos lá. Aí essa gerente financeiro, né, que gostava bastante do meu trabalho, falou, Ellen, achei uma pessoa para me substituir. Eu falei, quem? Ela falou, você. Socorro. Aí eu já ia ganhar mais ainda do que eu ganhava. Aí eu falei, não acredito, Vanessa. Ela falou, você tá preparada. Aí eu comecei a ganhar mais, comecei a trabalhar menos. E era, caramba, era uma oportunidade que estava ali se abrindo ali na minha frente, que eu ficava, meu Deus, eu mereço tanto? Eu falava, não, eu mereço porque eu faço por merecer, né? Só que a gente já estava entendendo naquele meio tempo que aquele despachante ele ia sair dali da cidade. Ele ia ficar na matriz que era Campinas. E toda a minha história ia mudar. Porque meu marido já tinha saído de lá, que era meu namorado na época. Ele já tinha sido transferido para Presidente Epitácio. Então, a gente ia casar. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde a minha vida ia mudar. Que eu ia sair de lá da onde eu tava. Aí eu falei assim, agora. Mas Deus estava sempre ali na direção, então eu ficava mais tranquila. E um belo dia eu ao telefone, assim, do despachante falando com eles, quando eu viro as costas, um outdoor bem grandão, bem na frente do despachante da Romanel. A Romanel. Romanel, gente. Ó, Romanel. Por falar nisso, né? Romanel. Joias Romanel. Romanel. Tô toda de Romanel hoje. Exatamente. Ó. A melhor joia folheada do Brasil, gente. Eu há 16 anos eu tô com ela. E a Romanel, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia, não conhecia. Aí eu vi, eu falei, me interessei. Eu falei assim, caramba, eu posso unir uma coisa com a outra. Eu ainda estou no despachante, eu ainda tenho isso aqui, mas eu posso fazer um extra. Aí eu liguei lá, me informei, perguntei como que era, como que funcionava, tudo certinho. E precisava de R$500 para fazer investimento. Mas eu não tinha aqueles R$500 ali. Eu vivia com o meu salário, mas eu pagava a faculdade, pagava a minha moto. Então, assim, não tinha dinheiro sobrando. Eu ainda não sabia manusear o dinheiro da forma como deveria, da forma como a gente deveria aprender na escola. Sim. Que tudo talvez seria diferente. Mas era para ser daquele jeito.
Então, assim, eu não sabia manusear da maneira correta, mas meu marido foi uma pessoa sempre muito centrada e ele tinha o dinheiro para me emprestar. Eu falei, então ele me emprestou esses R$500 e foi o meu primeiro investimento na Romanel. R$500, 21 peças. Foi assim que eu comecei a Ellen Romanel. Caramba. Ellen Joias, exatamente. Menina, e quanta coisa, né? E muita coisa aconteceu de lá Que pra cá. história, Foi, né? que eu fui resumindo bastante. Mas eu percebo assim, Ellen, assim, a sua história é marcada por desafios. Muitos. Pela fé que te move, que Exato. te mostra, nessa conexão com Deus, que também eu tenho muito, a gente sempre conversa muito disso, de propósito, dos nossos propósitos estarem alinhados. E a gente acabou conversando um dia dentro do mercado. Sim. E mostrei pra você os meus projetos e tal. Conectando. E aí eu vejo assim, uma Ellen que é movida por desafios. Muito. Muito. E aí me conta assim, ó, o que tem mais atual hoje, assim, falar, cara, o que tá acontecendo hoje? Que eu tô vendo uma caneca, eu líder de mim, tô vendo do outro lado o Romanel, quero que você me fale isso aí. O que tá acontecendo que tem aqui, nesse líder de mim? Me conta um pedaço dessa história aqui agora. São frutos, né? Que a gente vai ali plantando e a gente colhe. Quando a gente cuida bem do plantio, a gente consegue ter bons resultados. Sou prova viva disso. O Eu Líder de Mim é um curso que eu desenvolvi e eu vou contar para vocês assim, muito breve, mas tem um porquê também dele. Tudo começou em 2020, eu ainda era MEI, porque assim, quando eu comecei a vender, para vocês entenderem bem, tá? Para vocês entenderem ali qual é a jogada, como começou. Eu fui muito certinha, tá? Quando eu comecei em 2009 com a Romanel, foi em fevereiro de 2009. Em julho, eu já estava fazendo meus cursos do Sebrae, já estava me aperfeiçoando, conhecendo, entendendo o mercado, como funcionava, quais seriam as atitudes que eu precisava tomar. Então, assim, era necessário eu ter esse conhecimento, porque não bastava eu apenas saber vender. Precisava mais do que isso. E aí eu procurei tudo, em julho eu já estava procurando banco, eu só sei que em novembro eu já tinha a conta jurídica aberta, já tinha uma empresa, já estava tudo muito certinho. Em 7 meses já estava tudo muito redondo, tudo muito certo, eu já me via como uma empresária. Legal. E foi ali no porta a porta, levando o Romanel, apresentando, porque as pessoas naquela época poucas conheciam, embora uma empresa de 38 anos, mas hoje que o marketing está muito forte, né? Antes era mais o boca a boca e realmente o que funciona, gente, é o boca a boca, não tem jeito. Então, aí fui apresentando para todo mundo e foi dando muito certo, tendo muitas vendas. Começaram campanhas dentro da Romanel, foi onde eu comecei a ganhar as campanhas de primeiro lugar como vendedora dentro do interior de São Paulo, né? Nossa, você já começou se destacando. Já comecei então. a me você destacando. Sempre foi vendedora nata mesmo. Mas porque assim, eu sempre gostei muito do que eu faço. Vender pra mim é uma arte, pra mim é um privilégio, não é um sacrifício, não é um trabalho. Pra mim, assim, é automático. Eu tô aqui com você só de você falar sobre você um pouco, eu já sei do que você gosta. Eu já vou conhecer o seu estilo, eu já sei e já vou te apresentar coisas que você não vai ter escolha, a não ser ficar, entendeu? Então tem muito disso, vender é uma arte, a gente tem que entender, entendeu? Então assim, é um negócio que a gente precisa focar e trabalhar bastante dentro disso. E vendendo tal, me destacando, então isso me colocava, lógico que num patamar acima, e eu aprendendo, eu entendendo como funcionava, buscando conhecimento e ali tudo mais. Aí eu entendi que eu estava pronta para mudanças. A mudança seria mudar realmente, né, literalmente, geograficamente falando. Uma distância geográfica de 650 quilômetros. Sim. As minhas clientes estão na região de Jundiaí, muitas delas. E mês sim, mês não, eu tô para lá para atender as minhas clientes. Aí você me pergunta, mas como assim? Porque a Romanel é grande. Lá dentro de Jundiaí a gente tem em torno de umas 6 lojas abertas, distribuidoras, que atendem pessoas finais, clientes finais também, com mais de 2.000 consultoras. Então, assim, eu sempre sou colocada, né, dentro de um marco de 2.000 consultoras. Então, para mim, isso é muito. Nossa, é uma referência, né? Porque você fala assim, uma coisa é você estar num lugar que nem assim, que não tem loja aberta, porque a loja aberta, tipo, a pessoa pode ir lá e comprar. Exato. Sim, tô lá, tem... Ela quer comprar de você. Tem então, a história é essa, exatamente. Né? Porque então, a Ellen me conhece, a Ellen sabe o meu gosto, vai trazer pra mim aquilo que eu já pré-escolhido, né? Exatamente. Porque assim, não sei você, mas eu amo isso, porque eu não tenho tempo, né? Assim, ela não tem tempo pra nada, mas assim, nem você me mandou, Paula, você me mandou uma caixa, que eu olhei você vai tudo. Gostar. Eu gostei de tudo. Você vai gostar. Eu gostei de tudo. Literalmente, gente, tudo. Então, essa questão de conhecer o cliente é maravilhoso, né?
você tem essa questão da conexão, então, de entender, de ler a pessoa, isso é maravilhoso. Curioso que no dia, eu lembro até hoje, o dia que eu fiz uma maleta pra você. O dia que eu fiz a maleta pra Paula, foi um dia que eu gravei um curso no YouTube. Um vídeo comum ajudando empreendedoras que queriam ser consultoras Romanel, como vender, tudo mais. Aí eu falei só, um dos principais, tá, pontos importantes aqui é você mapear uma cliente. Você saber do que ela gosta, os lugares que ela frequenta, a profissão dela, o que ela faz, porque você tendo esses pontos importantes, você já matou a charada, você sabe exatamente o que levar para ela. O estilo dela. Exato, então não tem como errar, entendeu? Então, mas voltando lá, aí a mudança foi radical porque eu vim pra cá, né? Logo eu engravidei, tive meu filho, então aí tudo muda mais. Muda, Porque assim, você não é mais sozinha, então você tem uma pessoa que depende 100% de você, então você já tem que começar a se dividir mais. Não é só você, marido, casa. Aí você, marido, casa, filho e as clientes, é o seu trabalho, que precisava de mim. Entendeu? Então, assim, eu me desdobrei, eu precisei me recriar, eu precisei me reinventar. Eu tive a possibilidade de retornar a Jundiaí mês sim, mês não, menos vezes. Fiz com que as minhas clientes se acostumassem com essa nova jornada. Entendeu? Porque elas tinham que entender que eu não estaria mais lá sempre que elas precisassem. Então, às vezes, elas precisavam de uma peça, só que eu não estava lá para poder levar para elas. Mas, assim, a gente que é empreendedor, né? A gente pensa muito rápido. Sim. Porque a gente não sabe o que o cliente vai trazer pra gente, a gente não sabe o que o fornecedor vai trazer pra gente, a gente não sabe o que tá por acontecer. Então a gente tem que ter resposta e saída pra tudo. Aí a primeira pergunta que eu fazia, pra quando você precisa? Aí ela falava, pra hoje. Eu dava um jeito. Meu pai buscava, o motoqueiro, o motoboy levava, eu dava um jeito, mas a peça que ela precisava ia chegar no tempo que ela precisava. Ia chegar, por isso que eu fui conquistando ainda mais as minhas clientes, porque elas entenderam que não tinha dificuldade, que era só elas me pedirem, que já sabia que ia dar certo. Isso é fantástico, né? Porque assim, eu vejo muito disso, assim, eu tenho muito dessas questões, às vezes eu quero alguma coisa, mas assim, eu queria tal coisa, mas eu queria pra quando? Eu queria pra amanhã, eu queria pra hoje, eu tenho muito dessas todo mundo. coisas. E as mulheres são muito disso, Muito. né? Eu quero ir pra uma reunião, nossa, não achei uma roupa, eu queria uma roupa nova e tal. Fulana, você tem dessa, não tem seu tamanho, mas você me pede pra mim esse tamanho? E aí, essa questão do vendedor ter esse start, esse feeling e essa rede, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante, você ter uma rede ali que você podia contar, né, com a sua família, ali, o motoboy e tal. E eu vejo assim, Ellen, nessa questão de network, que já nós vamos voltar pro seu curso, que eu quero Com saber certeza. disso aqui. O network, que eu vejo que é o que a gente está vivendo hoje no grupo das mulheres, Sim. né? Ele é de extrema importância, porque a gente acaba tendo ali dentro uma rede. Que nem, dá um exemplo, né? Falando um outro merchan aqui rapidinho pra vocês. Eu mandei lá no grupo porque falei, gente, a gente vai estar aqui hoje gravando e tal. Precisar de um café. Mandei lá, quem quer mandar um bolo? Já chegou vaso de flor, já veio cortina, veio... A mulherada se vira. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente entender isso. E olhar pro nosso entorno e falar, cara, com quem que eu posso contar? E pra mim, você sabe que você é uma pessoa que eu posso contar. Com certeza. Né? Até me emociono, Com assim, porque você é uma pessoa certeza. muito querida. E quando eu vejo que você tem um curso, e aí eu quero que você foque nisso agora, fala pra mim do seu curso. Porque eu tenho certeza que nesse curso aqui tem muita coisa boa pra gente falar pra essa mulherada. Tem muita coisa boa. E esse curso, inclusive, ele veio através de dificuldades que eu encontrei e que pessoas encontraram e me procuraram. E essa questão de ter uma rede de apoio é muito importante, porque a gente não é nada sozinha. A gente precisa de pessoas para se conectar, porque pessoas se conectam com pessoas e sozinho a gente não chega nem devagar. A gente não chega. Não chega. Não cresce. Não cresce. Porque não é só um trabalho meu, é um trabalho meu que também conectou ali com a minha vendedora de loja, conectou com a minha gerente para poder fazer certos trabalhos para entregar, para fazer certas autorizações. Dependeu também do Omar, né, que é um cara lá, um amigo nosso, motorista que leva e traz as coisas da Romanel, da fábrica, das lojas, e entrega até a gente. Então, assim, foram várias pessoas. Meu pai, que se disponibiliza o tempo, o horário dele, a minha mãe, que sempre separou as peças para mim, para que o tempo fosse, né, mais rápido, para que fosse mais dinâmico, para que fosse mais certa a entrega. Então foram todos que foram envolvidos. Então isso é muito importante, a gente entender que a gente não é nada.
entendeu? Sozinho, que a gente precisa das pessoas. Essa rede de apoio é muito importante. E foi daí que nasceu a ideia. Primeiro com os meus vídeos no YouTube. Eu comecei a gravar conteúdo e com muito pouco, tá? Porque às vezes, Paula, a gente procrastina as coisas, a gente deixa de fazer porque fala, ai, mas eu não tenho recurso, eu não tenho tal coisa, ai, me falta objetos, ai, me falta dinheiro. Mas comece com o que você tem. E faça o seu melhor com aquilo que você tem, para quando você tiver melhor condição, você fazer melhor ainda. Cortella sempre fala isso, eu admiro muito ele. Então, assim, é uma pessoa que eu sempre tô perto, tô junto ali assistindo, e eu me conecto muito com as coisas que ele fala e eu trago pra minha vida. E eu espalho isso para as pessoas. E através dessas aulas, desses vídeos no YouTube, as pessoas começaram a me procurar. Aí como falou, Ellen, nossa, mas o seu vídeo tá me ajudando pra caramba. Nossa, eu me tornei consultora Romanel por conta dos seus vídeos. Olha que legal. Você me ajudou, eu não sabia preencher livro caixa, e você me ajudou com a sua aula no YouTube. Conteúdo gratuito que você encontra lá, que você só precisa procurar. Então, assim, tem coisas que a gente tem que ter um pouquinho mais de força de vontade. Entendeu? Às vezes as pessoas colocam tantos bloqueios, tantos problemas na frente, que o negócio não vai. E daí eu comecei a entender que tava rolando. E como que era o meu estúdio, gente? Meu estúdio é uma sala, um escritório que eu tenho lá em casa, onde eu pegava meu celular com fita crepe e rolava. Eu que você falou isso. Rolava ele no pilar, porque dava uma altura certa. Eu rolava ele no pilar e fazia para poder ficar, para enquadrar, porque eu não sabia onde que enquadrava, não tinha noção de nada dessas coisas. Então, o meu primeiro vídeo, segundo, foi assim, era péssimo, era áudio ruim, era cenário improvisado, era luz muito ruim, era tudo muito ruim, mas eu fazia com o que eu tinha. E foi por esses vídeos muito ruins, na minha opinião, que na opinião das pessoas eram bons. Aí eu falei, caramba, então eu tô no caminho certo. Aí eu comecei a produzir conteúdo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso com todas as minhas dificuldades que eu tive, com todas as vezes que eu caí. Porque, gente, vender não quer dizer que você é uma empreendedora. Tá? Isso vai muito além, porque a gente precisa ter gestão de pessoas, a gente precisa ter gestão de tempo, a gente precisa entender, não saber tudo, tá? Porque ninguém sabe tudo. A gente precisa saber o essencial e o necessário para a gente poder conduzir uma empresa e ela crescer sólida, e ela crescer saudável e ser lucrativa. Entende? Então, o curso O Líder de Mim são poucas aulas, com poucos minutos cada aula, porque aí sim as pessoas procrastinam se for aulas longas. Não é? Tem que ser coisa bem objetiva, eu acho. Tem que ser claro. Eu acho que, porque assim, você também é muito objetiva. E eu penso assim, o seu público é de mulheres que estão mudando ali, ou indo para essa questão, eu já vendo, eu vou vender Romanel, mas precisa de algo mais. Então, o Líder de Mim, ele não é focado só em Romanel, é isso? Exato. Ele não é focado em Romanel. Não é focado em Romanel. Ele é para mulheres que estão empreendendo e estão começando a empreender. Eu, Líder de Mim, é isso? Exatamente. Por quê? Porque quer dizer que você é dona do seu próprio negócio, você tá na liderança, você é líder daquilo que você se predispôs a fazer, entendeu? Então, você vai ter ali uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, com pequenas aulas, assim, eu trouxe as minhas dificuldades e as dificuldades dessas pessoas que me procuraram, porque antes de eu fazer o curso, eu dei várias mentorias para outras empreendedoras que queriam empreender, que tinham dificuldades em algumas questões, não só em relação à venda, que não sabia vender e tudo mais, que não sabia se organizar, que não sabia se posicionar. Eu falei, o mais importante é você saber se organizar primeiro, porque não tem como a gente começar um negócio com o tapete todo sujo, empoeirado embaixo. Entende? A gente tem que organizar a casa. Quando a gente vai, sei lá, a gente não vai comprar móveis novos, reformar uma casa e tudo mais, com coisas ali bagunçadas que estão fora do lugar. Então, a gente vai organizar, a gente vai ver o que precisa fazer, para depois a gente colocar a mão na massa. E com uma empresa não é diferente. Entende? E o interessante é que dentro do curso também a gente já começa o curso fazendo o mapeamento da vida. Entende? Legal. Porque assim, que são conexões. Porque às vezes você tá muito bem na sua vida amorosa e de repente na sua vida financeira tá um caos. Então uma coisa não se conecta com outra. Não tem como uma pessoa aí você fazer uma venda com a cabeça tranquila, fazer boas vendas sabendo que você tem contas para pagar, sabendo que seus boletos estão atrasados, sabendo que você está com alguma dificuldade. Então assim, não rola. O teu serviço não vai ter a mesma constância,
distância, a mesma qualidade, entendeu? Então a gente precisa entender quais os pontos importantes que precisam ser modificados, alterados, ou quais a gente precisa excluir, ou qual a gente precisa incluir. Entende? Então a gente já começa a mapeando isso. Depois que a gente tem essa estrutura, ainda a gente começa a falar muito breve sobre vendas pelo WhatsApp, vendas pelo Instagram, principalmente na pandemia, que foi quando tive esse grande start, muitas pessoas tiveram muita dificuldade, mas foi na pandemia que eu cresci a minha empresa. Eu saí de MEI e fui para empresa limitada. Por quê? Porque eu comecei a ver ali a dificuldade de umas pessoas e comecei a arrumar a solução. Comecei a inovar, comecei a fazer coisas diferentes que não tinha. Aí foi onde eu inventei a maleta rosa Romanel, que é onde eu montava a maleta de acordo com a cliente, com mensagens motivacionais para elas dentro dessa maleta. Que legal. E elas iam recebendo no conforto da casa delas, tudo higienizado, tudo muito certinho, tudo muito bonito, entendeu? Aquilo ia encher os olhos delas. Elas já estavam em situações difíceis, diferentes do habitual. Não foi fácil a pandemia. Foi tempos difíceis, bem difíceis. E quando elas eram assim, quando elas recebiam a maleta, elas ficavam entusiasmadas, entendeu? Elas falavam, caramba, era o que eu precisava. E foi onde eu consegui vender mais. Então, assim, foi onde eu trabalhei muito, foi onde a equipe da Romanel trabalhou muito para me ajudar também, onde meu pai e minha mãe entraram nessa história de cabeça, entende? Onde foi que eu deslanchei. Por isso que eu vi boas situações dentro desse cenário. Por quê? Porque eu reinventei. E aí você sentia, assim, que você precisava gravar um conteúdo que guiasse. Exato. Que desse um norte, que orientasse elas, que fosse claro. Entendeu? Porque às vezes o que mata muitas pessoas, às vezes elas têm dificuldades quando elas estão nesse mundo de empreender, porque assim, no Brasil, acho que no mundo no modo geral, mas mais no Brasil, né, com números mais concretos. Duas formas existem de empreender. Ou você vai empreender pela oportunidade que você tem de empreender, ou você vai empreender pela necessidade. E na pandemia, muitas pessoas foram pela necessidade. Muitos deram muito certo, outros nem tanto. Porque não tinha foco. Os números são bem... Assim, no Brasil, é um país muito difícil de empreender. Muito difícil. Muito difícil. Porque muito a nossa imposto carga tributária pra poder pagar, é altíssima. exatamente. Tudo, muito alto. Mas assim, eu vejo que a pandemia... assim, foi um momento muito difícil para toda a humanidade, mas eu percebo assim, para aquelas pessoas que têm um diferencial, e você, né, que é movida pelo desafio, você não olhou o lado ruim da coisa. Não. Você falou, cara, tá bom, tá todo mundo trancado, tudo bem, é isso, não tem como mudar. Não tinha o que fazer. Mas o que eu posso fazer para melhorar a vida da minha cliente? Daquela pessoa que eu quero tocar. Ou da minha... Você tem revendedoras Tenho também? revendedoras também. Então, e aí você fala, quando você fala dessa maleta rosa, de uma mensagem, cara, eu fico visualizando isso, assim. E é de que a pessoa recebendo, Exato. e aquela coisa carinhosa, porque assim, na pandemia a gente passou por momentos extremos, né? Delicados. Nossa, difíceis. E aí no seu curso você traz todo esse norte. Trago tudo então. isso, E porque onde é que minha tá esse bagagem. curso? Conta pra mim onde que ele tá, onde a gente consegue clicar e comprar. Me fala. O curso Líder de Mim, ele tá lá no Hotmart, hospedadinho, muito bonitinho, esperando vocês para clicarem, conhecerem, poderem também, né, através das minhas redes sociais, através do meu canal no YouTube, me conhecer melhor, me conhecer mais também, para entender como funciona. Eu tenho certeza que este curso tem muito conteúdo que vai ser essencial para muita empreendedora que está começando agora, principalmente para quem está perdida, às vezes já iniciou alguma coisa diferente assim, mas não sabe pra onde vai, pra onde parte. A gente fica perdida mesmo, né, quando a gente começa. Meu Deus. Quando a gente começa, quando a gente tá no meio, quando a gente tá em todo momento, lados, porque é sempre algo diferente, é sempre alguma coisa nova nova que acontece, que traz e faz a gente aprender muito isso, eu vejo muito a abordagem, sabe? Eu vejo assim, eu tenho sigo vários professores e tal, mas às vezes você se conecta com a abordagem de alguém, às vezes você escutou aquilo de uma outra pessoa, mas não conectou, e quando você escuta de alguém que tem um pouco mais de clareza, ou que se conectou com você, então assim, eu gosto muito desses cursos gravados, porque você tem a oportunidade de conhecer exatamente um trabalho com preço muito legal, muito acessível, o seu curso está com preço legal, super acessível para então, todos. Isso é muito importante, porque a gente dá
acesso a todo, democratiza Exatamente. a coisa, né? E eu pensei em todos esses detalhes. Eu pensei na precificação do curso. Eu pensei na agilidade dele. Então, para ser um curso básico, mas contém tudo o que você precisa ali para você iniciar, entendeu? Ele é rápido, ele é prático, ele é básico, mas ele contém tudo o que você vai precisar. Empreendedoras aí que estão começando agora, ó, se atentem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E foi baseado em muitas coisas, né? Em muitas vivências na minha vida, no que aconteceu. É uma vida real. Em muito que eu aprendi, né? Nos podcasts também da vida. Eu fiz pedagogia, que nem eu estava falando lá atrás. Eu não imaginava que um dia eu fosse usar pedagogia como eu estou usando agora, né? Porque dar aulas, né? A gente precisa ter uma didática, precisa ter saber passar o conhecimento. Exatamente, né? E depois eu parti para um outro rumo, que foi tudo depois da pandemia, sobre neurociência do comportamento humano, porque é super importante a gente entender a cabeça, saber o porquê que pessoas conseguem se desenvolver, se deslanchar, ir lá para cima, e outras pessoas não. Às vezes uma pessoa que vende o mesmo produto do que a outra pessoa, tá dentro do mesmo ali empreendimento, dentro do mesmo nicho, mas não consegue avançar. Então tem um porquê. O Ellen, o Cortella fala, eu gosto muito de uma fala dele, que ele fala assim, só é um bom ensinante quem é um bom aprendente. Exatamente. E quando a gente se coloca na posição de aprender, de ter esse aprendizado contínuo, a gente consegue ensinar, né? Exatamente. E eu não sei se você sente, a gente sempre conversa muito disso, eu sempre uso uma palavra com você que, tipo, transborda, né? É isso que eu sinto de você. E eu sinto assim, quando a gente tem algo que é muito bom, você descobre algo que é muito bom na sua vida, você quer, tipo, falar pra todo mundo. Exato. Não é? Você sente isso, assim? Muito. Que aí esse curso é isso. Vou falar pra todo mundo que eu passei, todas as dificuldades que eu tive. Não quero que você, que esteja começando agora, tá começando agora, não quero que você tenha a mesma dificuldade que eu. Exatamente. Esse curso... Eu estou adiantando os anos da minha vida ali, exatamente, como empreendedora, para facilitar. Os erros que eu cometi, você pode não cometê-los. Exato. Entendeu? E falando do Cortella, eu gosto muito de várias coisas ali que ele fala, inclusive uma fala de Beda, né? Que ele falava dos 3 passos para o fracasso, que é você não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignoram. Nossa, E realmente, mas quando a gente inverte isso, né, como o Cortella fala, é muito importante que a gente vai ter uma diferença muito grande, porque quando a gente ensina o que a gente sabe, isso é generosidade, né? Quando a gente pratica aquilo que a gente ensina, isso é uma coerência ética que a gente precisa. Se a gente está ensinando, a gente tem que praticar. Tem que viver, e perguntar o que se ignora, o que todo mundo ignora. Isso é humildade. Então são pilares importantes também para empreender. A gente tem que ter humildade para entender e saber que nem tudo a gente sabe. Para a gente perceber que a gente tem muito a aprender. E aprender com outras pessoas que muitas vezes a gente acha que sabe menos do que a gente. Então, humildade é um dos pilares principais para o empreendedorismo. Então, que isso fique muito claro na vida das pessoas, para que elas entendam que enquanto elas não terem humildade, elas não vão passar para o próximo degrau. E as coisas vão ficar mais difíceis. Porque a arrogância, ela afasta. Né? Muito. As pessoas, às vezes, você tem até... Eu já tive professores na faculdade, assim, de que eram... Eu sabia muito, mas a arrogância era tão grande que parecia que fazia uma barreira, né? Exato. Você não consegue ensinar, você não consegue aprender, porque você não chega, né? Eu amo isso também, eu acho assim, e eu vejo muito disso em você, eu vejo essa humildade, você é muito acessível, você é uma pessoa, assim, querida. Se eu falar, Ellen, preciso de tal coisa, assim, você vai, você corre. E, assim, essa disponibilidade de ajudar o outro, de entender que a gente tá aqui, não só por nós, né? Assim, não. A partir do momento que Deus trouxe tudo isso pra gente também, cara, eu posso ensinar alguém, eu posso pegar na mão, posso conduzir. Aí que eu falo, né? Quando a gente compartilha, vai compartilhando, vai aumentando aquilo dentro da gente e a gente começa a ter o transbordo. Sim. Aí as pessoas vão usufruindo daquilo que a gente tem de melhor e vai se destacando. E olha que privilégio, as pessoas se destacarem, né, crescerem através dos meus ensinamentos. Então, para mim, isso é muito poderoso. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço algum feedback de alguma pessoa que aleatoriamente me conheceu através do meu canal do YouTube, através das minhas redes sociais, através da própria Romanel, que chega para mim e fala assim, Ellen, você mudou a minha vida.
Nossa. Pra mim, isso não tem preço. Entende? Porque você saber que você fez acontecer na vida de alguém, que você compartilhou, que você contribuiu, né, com a vida das pessoas para elas brilharem, isso é maravilhoso. Isso, para mim, é mais fantástico ainda. Porque, assim, tá aumentando ainda mais o meu potencial, tá aumentando, tá melhorando ainda mais através da melhoria das pessoas, daquilo que elas estão, né? Sim, é porque trazendo. assim, a gente sente a energia dessas pessoas e esse feedback positivo é combustível, né? Para que você busque mais, para que Exatamente. você vá mais longe, porque quanto mais longe você chegar, mais pessoas também seguirão com você, Com né? certeza. Agora eu quero fazer uma pergunta muito profunda, Vamos tá? lá. Fica à vontade, se quiser chorar, se quiser se arrepiar. Eu quero que você me fale assim, ó. A menina lá de trás que vendia sapato, né? Que era uma menina. Era uma menina de 16 anos. Uma menina de 16 anos. Então, 22 anos se passaram. Olha lá. Caramba. Eu quero que essa menina olhe pra Ellen de hoje. E o que ela diria pra essa Ellen de hoje? Cara, o que ela falaria? É muito linda essa pergunta, sabia? Porque mexe muito com a gente mesmo e faz a gente reviver a nossa vida em segundos. E eu trago muito dos meus pais, da minha família, entende? Então, assim, eu aprendi muito com os meus pais. Eu aprendi muito com a minha mãe, na raça, de trabalhar, de fazer acontecer. A minha família sempre acreditou muito em mim, no meu potencial. E quando lá atrás, aquela menina de 16 anos, como teve o primeiro emprego, né, naquela loja de calçados, hoje sente muito orgulho do que eu me transformei, entende? Então, assim, muito orgulho do caminho que eu trilhei, né, dos sapatos que eu calcei. Eu falo assim, as pessoas às vezes não sabem o que acontece na nossa vida. Elas só veem o superficial, assim, por fora. Elas não sabem os sapatos que eu calcei e o caminho que eu percorri para chegar onde eu cheguei. Aqueles R$500 que eu investi, meus primeiros R$500, depois, aí tive ajuda, né? Depois veio meu irmão, me emprestou 5 mil para fazer um investimento maior, para minha empresa aumentar e tudo mais. Mas lá atrás, aqueles R$500 que hoje, no dia de hoje, se transformaram num patrimônio de R$500 mil, para mim é muito gratificante e faz eu entender que valeu a pena e que está valendo a pena cada momento. Então é muito orgulho que eu tenho. A palavra é gratidão e orgulho. Nossa. Ellen, cara, fantástico. Eu tô até chorando, gente. A conexão. Eu sou chorona. E a nossa Quem me conexão conhece é muito sabe, boa. né? E para mim, assim, esse projeto que a gente está iniciando, né? Desse podcast, cara, uma realização de um sonho. E não é um sonho que eu tô sonhando sozinha, né? É um sonho que eu tô sonhando com todas vocês, E assim, hoje eu vejo que toda essa conexão de mulheres, eu acho que é uma coisa que eu queria muito falar, assim, para que as mulheres não se sintam concorrentes umas das outras, ou, sabe? Porque assim, cara, a Ellen tá aqui, minha amiga querida, tem um curso maravilhoso, e de forma alguma vou enxergar a Ellen, ou ela me enxergar como rival. Nunca. Gente, não. A gente quer que seja estipado da face da terra a rivalidade das mulheres, porque a gente experimentou, né? Está experimentando que mulheres juntas, com o mesmo propósito, fazem o mesmo propósito. Fazem uma mudança, uma transformação, né? Que o nosso grupo tem várias pessoas que vendem produtos semelhantes ao meu. Sim. E a gente troca ideia, troca experiência. Isso é fantástico. Fantástico. Isso porque é fantástico. Eu acho que é esse o caminho mesmo, de tirar a rivalidade, tirar essa questão da concorrência e falar o que a gente vai fazer junto. O que você fez que deu certo que eu posso colocar no meu? O que no meu deu certo que eu posso te ajudar? Essa troca, né? Todas as vezes que a gente faz essa troca, eu percebo muito assim, que a transformação, ela acontece através da conexão entre as pessoas. Com certeza. Pessoas se conectam com pessoas. E, assim, a frase, assim, o pensamento que todo mundo fala, as pessoas me perguntam, Ellen, o que você falaria, né? O que você falaria para alguém que está começando agora, legal. Até mesmo em relação ao curso, em relação às pessoas que estão ali com muito pouquinho, sem recursos, começando agora. A sorte segue a coragem, né? E a gente não pode perder a humildade e não pode desviar o caminho e nem desistir. Porque só consegue quem não desiste. Porque dificuldades
Todo mundo vai ter. E diante de muita dificuldade há um tempo atrás, assim, muita tribulação, tempos difíceis, às vezes eu não entendia ali o que estava acontecendo, eu me deparei, assim, conversando muito profundamente com Deus. Eu falei assim, o que está acontecendo? Mostra para mim. No momento que eu abro a Bíblia, Eclesiástico 2, muito claro, assim, na dor permaneça firme, na humilhação tenha paciência, porque é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata e os homens agradáveis aos olhos de Deus. Falei, pronto, não precisa de mais nada, a resposta está aqui. E é isso que eu vou seguir com a minha vida, dentro deste pensamento. Porque tempos difíceis sempre terão, mas tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Então a gente tem que entender isso. Minha querida, muito obrigada. Eu tô muito orgulhosa. E eu que tô muito feliz, Paula, pelo convite, pelo bate-papo, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos. E é o sonho de Deus realizando na nossa vida, não tenho dúvidas. Eu tenho muita percepção disso, sinto isso, falo muito disso pra você. Amém. E quero te agradecer demais por estar aqui compartilhando tudo. E a gente vai colocar, né, aí canal do YouTube, a galera vai seguir, todos os lugares. Todo mundo. Vocês vão ver muito a gente ainda, então relaxa, vão ver muito. Vem com a gente. Vem com a gente, que esse sucesso. podcast vai ser sucesso. Sucesso. Obrigada. Obrigada eu, Paula.